Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 16 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Uma de nossas queridas ouvintes, ela nos manda um e-mail, já vou ler esse e-mail inteiro aqui, e ela compartilha conosco sobre alguma coisa que ela tem ouvido, e muita gente tem conversado sobre esse assunto, que é sobre a questão das primícias. E é uma expressão corriqueira e que hoje ela tem sido aplicada da seguinte forma: alguns líderes religiosos apresentam algumas bases bíblicas para dizer que os membros da igreja precisam oferecer primícias aos seus líderes religiosos. Naturalmente, como tudo que envolve dinheiro, isso causa polêmica. Por outro lado, é preciso identificar se há base bíblica, se há fundamento para alguma afirmação nessa linha. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Qual é a sua opinião? Quero ouvi-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, nossos ouvintes também que estão acompanhando a gente puríssima. hoje. Apresenta a nossa mesa. Quem está hoje aqui conosco? Quem, Marcela? Nós estamos recebendo o reverendo Alan Soares, que é da Assembleia de Deus Central de Éden. Reverendo Alan, muito bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, J.R., é um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Quem mais, Marcela? Também a nossa menina da mesa, a missionária Roberta Félix. E missionária, muito bom dia, será bem-vinda. Bom dia, J.R., é um prazer dobrado estar aqui. Maravilha. E também o pastor Rômulo Rodrigues. Muito bem, pastor Rômulo, bom dia, meu querido. Bom dia, J.R., bom dia você que nos ouve, espero que a conversa de hoje seja bênção pra gente. Bênção puríssima, muito obrigado a essa turma maravilhosa compondo a nossa mesa para fazer junto com a gente o Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Minha gente, é isso, olha, tenho ouvido muita gente falar sobre a doutrina das primícias, uma oferta específica para os pastores. Eles usam como base os textos de Ezequiel 44:30, que diz: o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie e toda a oferta, esses serão dos sacerdotes, esses primeiros frutos. E também Gálatas capítulo 6, versículo 6, que traz uma outra palavra para a nossa vida. Ainda aqui o ouvinte dizendo: confesso que acho estranho demais, porque temos que ofertar uma parte de nossa renda mensal na vida dos nossos líderes religiosos. Sou dizimista fiel e tenho sido abençoado financeiramente. Porém, eu tenho dúvidas a respeito desse tipo de oferta. O que a Bíblia fala sobre primícias? Como definir o que era doutrina para os tempos bíblicos e o que é doutrina para os nossos tempos? Só para não deixar o ouvinte sem a leitura de Gálatas 6:6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Missionária Roberta é quem dá o pontapé inicial com a frase: tenho ouvido muita gente. J.R., o que me chama a atenção nessa frase é a questão de anos que se percorre de uma igreja que ouve e não consulta. Sabemos que evoluímos muito no estudo da palavra, mas ainda me preocupa a fala dessa ouvinte quando ela diz que tem ouvido. Em momento nenhum ela tem dito que tem lido,
que tem pesquisado, que tem estudado. Então, se precisamos de alguma resposta, essa resposta deve ser buscada a priori na palavra de Deus. Quero ouvir a opinião do pastor Alain sobre esse assunto, pastor, a sua opinião. Bom, JR, é importante deixar bem claro que essa passagem, quando fala de primícia é uma realidade bíblica. Ela existe biblicamente, realmente. Nos tempos passados, no Antigo Testamento, você vai encontrar diversos versículos que falam claramente a respeito das primícias, que falam claramente a respeito disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honra o Senhor com teus bens e com as tuas primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Isso é uma realidade. Agora, você trazer uma passagem bíblica e fazer com que ela venha para o nosso tempo e transformar isso, manipular de alguma forma essas palavras para que possam fazer com que tenha uma nova renda à igreja, isso eu não sou favorável. Muito bem. Reverendo Rômulo Rodrigues, a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão? É interessante que a lei das primícias não apenas é uma lei clara, estabelecida por Deus no Antigo Testamento, como ela também tinha um objetivo, que era de gerar no povo a consciência de que para Deus nós precisamos dar o nosso melhor, a nossa primazia. Primícia significa primeiros frutos, né? Então todos aqueles que obedeciam essa lei eram abençoados pela obediência. O princípio da obediência gera bênção na vida daqueles que cumprem, eram abençoados pela primazia, porque entregavam a Deus os primeiros frutos da sua colheita, e eram abençoados pela bênção do sacerdote. Então, era uma lei estabelecida por Deus, e isso é claro no Antigo Testamento. Era uma lei que gerava bênção e resultados, bênçãos para o povo. Agora, o que eu tenho dificuldade é de transportar isso para o Novo Testamento e fazer disso uma lei, uma obrigação. Me chama a atenção uma expressão que ela usa no seu e-mail aqui para gente, porque ela diz assim: eu acho estranho, porque que eu tenho que dar uma parte do meu salário? Então, assim, na nossa relação com Deus, a expressão tenho, no meu entendimento, ela sequer cabe, não faz sentido, porque você não tem nada, você não tem que dar dinheiro, você não tem nem que dar dízimo, você não tem que dar oferta, você não tem que ser nada. Irmãos, tudo que nós fazemos porque entendemos a graça de Deus, fomos despertados pela graça de Deus. Por isso a expressão tenho não me agrada, e tenho muita dificuldade em líderes que tentam pegar textos do Novo Testamento e fundamentar isso e dizer que as pessoas têm que dar uma parte do seu salário como primícias, etc e tal. Então, inicialmente, só para historiar, então, aqui, companheiros, era um processo natural, estabelecido por Deus, dentro de uma perspectiva de que o sacerdote e a sua casa, eles viviam integralmente para o serviço religioso, portanto eles não produziam, eles não tinham acesso ao trabalho para que pudessem desfrutar das riquezas da terra, especificamente aí vamos falar de terra. Então as pessoas traziam esses frutos, não tem nada a ver com o dízimo, porque aí nós estamos tratando sobre um outro assunto, mas tem a ver com esse aspecto do sustento da casa dele, embora Malaquias 3 é um texto referido diversas vezes quanto a dízimo, vai dizer a casa do tesouro, que é exatamente o lugar dentro da estrutura do templo onde todas as doações vinham, e elas vinham para manter, e aí a tribo de levitas, etc., estão incluídos nisso aí. Era esse o objetivo? Estou consultando aos irmãos. Exatamente. Pelo que eu entendi aqui, é isso? Exatamente, eu acredito, JR, que o maior dilema desse assunto esteja na contemporização. Contemporaneizar, que é o risco, porque a lei existia na antiga aliança, dava informações para fazê-lo do modo correto. Agora, nessa tentativa de contemporaneizar, é que estão havendo muitos equívocos e digo até abusos.
Porque olha só, vamos entender uma situação. Era lei? Sim, era uma lei. O povo fazia e era abençoado por isso. Só que quando nós estabelecemos isso no Novo Testamento, numa nova aliança, em nenhum momento a gente vê a aplicação dessa lei no Novo Testamento. A gente não vê isso sendo aplicado pelos apóstolos, a gente não vê isso sendo aplicado por Jesus, a gente não vê isso sendo aplicado por ninguém. Mas hoje estão querendo trazer algo lá de trás e aplicando como se essa lei fosse uma realidade para os dias de hoje. É bom deixar claro que não é uma realidade para os dias de hoje. É verdade. E é interessante que Paulo ressalta para a gente em Gálatas 3, 24 e 25, dizendo que de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Nós não estamos mais debaixo daquela lei que foi estabelecida por Deus aos judeus naquele tempo, e essa lei servia como parâmetros para aquele povo servir a Deus, parâmetros morais, parâmetros éticos, parâmetros espirituais. Então, essa lei se aplicou para esse povo naquele tempo com essa finalidade. Mas em Cristo, isso tudo foi derrubado. Em Cristo, nós não estamos mais debaixo dessa lei. E aí, meus irmãos, que me perdoem, mas eu me preocupo muito com a tentativa de alguns de usar de forma manipulativa a Escritura Sagrada. Volto a dizer, a lei é bíblica, foi estabelecida por Deus, Antigo Testamento, tinha uma finalidade, tudo isso. Agora, eu não posso deixar de caminhar por esse viés de que muitas pessoas tentam manipular as Escrituras por interesses escusos, enfim, e eu chego à conclusão que isso acontece. Eu acho que uma forçação de barra em cima do texto e da imposição a quem quer que seja em relação a isso, me cheira, entre aspas, desculpa a expressão, me cheira manipulação da Escritura por interesses próprios, escusos, e a gente vê isso acontecendo. Pois não, missionário. Eu queria ponderar, JR, para que não sejamos intitulados como uma mesa radical nesse tema hoje. Sim. Eu queria ponderar que o Novo Testamento, ele não me dá informações suficientes para categorizar a oferta de primícias como uma contribuição a mais, mas também não invalida que a primazia possa ser cumprida. Nós vemos Paulo não dando esse nome à oferta dos filipenses, mas ressaltando a oferta que eles enviam a ele como oferta agradável, sacrifício aprazível ao Senhor. No entanto, eu não vejo nada que nos coloque uma obrigação de fazê-lo, mas também não vejo nada que nos impeça de agir assim. Eu acho que a grande questão no que tange a uma oferta entregue ao sacerdote, que é a dúvida da ouvinte, é a voluntariedade. Como o pastor já disse, eu quero repetir, não temos, podemos, não temos, mas podemos. Eu me lembro uma certa ocasião que uma irmãzinha chegou para mim com um cesto bonito, bem feito, e eu não estava esperando, eu nem estava esperando. E ela chegou para mim e disse assim: toma, pastor, isso aqui são as primícias do meu sítio que eu trouxe para o meu pastor. Eu disse: mas minha filha, o que é isso? Ela disse: não, pastor, são os primeiros frutos de algumas árvores plantadas lá no sítio que Deus tocou no meu coração, eu trouxe para o senhor e Deus abençoe o senhor. Eu fiquei meio sem reação, agradeci, levei o fruto lá para casa, estava muito gostoso, etc e tal. Agora, receber com alegria, a pessoa se sentiu tocada em trazer um fruto e tudo, até aí a gente vai. Agora, como hoje as pessoas não vivem, a renda das pessoas não acontece em função de colheita de frutos, ninguém vive disso, hoje é salário, não é verdade? Como é que você tenta atualizar isso? Dando uma parte do seu salário para o sacerdote? Aí começa a complicar. Reverendo Alain. Veja bem, foi colocado aqui exatamente isso. É bom deixar claro que isso não anula a voluntariedade da igreja, né? As pessoas são generosas
porque recebem de Deus bênção, reconhecem o trabalho da liderança e são generosas com elas. Quantas igrejas, quantas pessoas, isso não anula você que está nos ouvindo, né, de querer abençoar, comprar uma camisa, dar um presente ao seu líder, ao seu pastor, expressão até de carinho, né, pastor? Isso, seu pastor vai fazer uma viagem, eu vou dar uma ajuda para que ele se sustente lá na viagem, outra coisa mais, mas isso não é uma obrigação, isso não pode servir como uma regra que venha fazer com que a pessoa sinta obrigado a contribuir. Ele não é obrigado a contribuir. Ele faz isso generosamente. E a gente sabe disso, nós vivemos isso todos os dias na igreja. As pessoas te abençoam com coisas tão pequenas e coisas grandes, né? Não são medidas o coração e a bondade das pessoas. Vou ler o texto aqui uma vez mais para conhecimento dos nossos ouvintes, para reflexão dos nossos debatedores que naturalmente estudaram esse assunto anteriormente. Ezequiel 44, o texto que nós vamos ler aqui, vou lê-lo a partir do versículo 28. Que diz assim: os sacerdotes terão uma herança. Aí diz o Senhor: eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e a pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido, ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Alguns vão compreender e vão interpretar esse texto de que essas primícias, elas compõem as ofertas anteriores, as ofertas do versículo 28 e 29. Sendo que dessas ofertas, as primícias, ou seja, todas essas ofertas são encaminhadas ao sacerdote, à casa do Senhor. E o que é consagrado à casa do Senhor, parte disso fica com o sacerdote, que é a herança que Deus deu a ele, é a possessão que Deus deu a ele, conforme o texto aqui diz. Ou seja, não se trataria de algo a mais, tá certo? Daquilo que está sendo consagrado, parte seria da primícia, seria destinado ao sacerdote. Essa é uma outra interpretação sobre esse mesmo texto bíblico, só para a nossa reflexão. Entenderam essa outra interpretação? Sim, e aí eu queria ouvi-los sobre esse assunto. Nós temos duas interpretações. Uma, você deu aqui, dois bolos aqui deliciosos, entendeu? Um bolo de banana e um bolo de coco, tá certo? Aí você gosta mais do bolo de banana, então você pega e fica um bolo de banana, e aquele outro bolo faz parte de toda a estrutura da casa, porque isso é uma possibilidade que você tem. E o outro é outra coisa. Você tem um bolo de banana para cá, o bolo de banana para lá. São ações diferentes e que se somam. Da outra interpretação é uma mesma ação onde há uma escolha a partir dessa primícia que aí está. Com qual das duas ou com outras interpretações os companheiros casam em relação ao texto de Ezequiel? Não estamos dizendo a aplicação dele hoje. Estamos tentando interpretar e explicar para o nosso ouvinte o texto de Ezequiel. Bom, primeiro, quando você fala de bolo de banana, é um negócio que mexe com o estômago da gente, ainda mais uma hora dessa. Mas olha, o que eu li a respeito, o entendimento que ficou para mim, o viés que ficou um pouco mais forte na minha cabeça, é que as pessoas fazem a diferenciação entre o que é dízimo, o que é oferta e o que é primícias. Então, cada coisa é uma coisa. Não me pareceu que está inserido dentro de um mesmo bolo, de um mesmo contexto. Então, quando você fala de dízimo, quando você fala de oferta, quando você fala de primícia, eu penso que há uma diferenciação nisso aí. E aí voltamos à tecla que a gente já bateu. Transportando isso para o Novo Testamento, eu acho que não cabe.
Bom, vamos ficar lá em Ezequiel, para poder explicar. Em Ezequiel e também embasada pelo texto que está em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 5, quando Ezequias estipula a trazida das ofertas, eu também acredito e defendo a tese de que há uma distinção entre dízimos e primícias e não é uma coisa só. Olha, eu entendo o seguinte, primeiro aqui, deixar claro que a maior herança dos sacerdotes era o próprio Deus, né? Essa era a maior herança deles. E que os sacerdotes, eles tinham uma parte realmente daquilo que era trazidos ali. Agora, nós não podemos também colocar isso como se o sacerdote daquele tempo é o sacerdote de hoje. Há de se fazer essa diferenciação. Nós, sim, somos os sacerdotes de hoje, não são os sacerdotes daquele tempo, do templo. Então, quando você estabelece, além do dízimo e oferta, um terceiro obrigação financeira, nos dias atuais, você está verdadeiramente fazendo com que a Bíblia ela não seja uma realidade dentro daquilo que a gente tem estudado, porque aquilo que está lá atrás, que foi feito no Antigo Testamento, ficou lá. E hoje nós temos uma nova leitura a respeito disso. Muito bem, o texto de Gálatas 6:6 tem alguma aplicação nesse assunto? Vocês consideram que é um texto adequado para esse tema? Pode-se defender a tese de Gálatas 6:6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui em algum tipo de ação específica, diferenciada para aquele líder religioso? Então, JR, eu queria ponderar mais uma vez o que diz em Romanos 14:22, que diz assim: tenhas fé, tenha a ti mesmo perante Deus. Só não devo impor isso como mandamento a outros. Mas por que não eu posso fazer, já que o Novo Testamento nos mostra que o sustento dos ministros era por salário, mas também havia outras formas de honraria. E eu quero, em concordância, em parte, com o texto de Gálatas 6:6, eu quero ler o que está escrito no texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 11, que diz assim: se nós vos semeamos a coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Porém, no verso 12, Paulo diz assim: entretanto, não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Essa pessoa pode ofertar a esse líder? Pode. Agora a questão é, será que vivemos num tempo, numa cultura que seria viável o líder requerer essa contribuição? Paulo diz: eu posso. Eu semeei coisas espirituais em você e eu posso ter retorno de vocês materiais? Posso. Entretanto, eu abro mão disso para não pôr obstáculo ao Evangelho. Vivemos numa cultura que oferta está sendo marginalizada, dízimo também. Então, impor mais esta oferta nessa nova aliança pode ser um obstáculo ao Evangelho. Pode ser mais um motivo de vexação. E pelo que eu entendi, pelo menos na opinião de vocês três, não há fundamentação bíblica. É o que eu estou entendendo aqui. Não há fundamentação bíblica para aplicar a questão da primícia hoje. Eu acho que para ficar bem claro, eu acho que não há para impor. Para ficar bem claro aqui para pode gente, sugerir-se. eu não vejo fundamentação bíblica para imposição de tal postura. Por mais que se tente associar alguns textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eu não vejo essa fundamentação bíblica. Agora, expressão de carinho, a ovelha abençoar o pastor. Não é isso. O texto não fala sobre carinho, camisa, nem nada. O texto está se referindo a essa questão que está ali, que é uma questão que era além daquilo que ele já receberia para a sua subsistência. O que tem sido dito hoje, conforme a nossa ouvinte diz, é uma oferta específica, não é em forma de camisa, em forma de ajuda na viagem que vai ter, não é um refrigerante, entendeu? É uma oferta específica. Quanto a isso, não há fundamentação. JR, o que eu vejo esse é o ponto aqui que o ouvinte traz. No Novo Testamento, a Bíblia fala de salário, digno é o obreiro, o trabalhador do seu salário. Então, o pastor
que se dedica integralmente à igreja, dentro na contextualização hoje atual, ele é digno do seu salário. Isso é bíblico, O pastor visita, o pastor aconselha. Sim, mas o salário não é as primícias. Sim, veja bem, o que eu vejo no Novo Testamento é a questão do salário. Isso o pastor é digno. Agora, meus irmãos, o que vai além disso, a nossa irmã colocou muito bem, eu às vezes confesso a vocês que eu me sinto envergonhado quando vejo algumas posturas, e até quando a gente vai abordar o assunto dinheiro na igreja, que é bíblico, não se discute isso. Finanças é um assunto espiritual na Bíblia, mas a forçação, a manipulação, a apelação em torno desse assunto tem sido tão grande que a gente às vezes até tem um hábito na nossa igreja que alguns podem não concordar, mas quando a gente vai fazer o ofertório, as pessoas que estão indo pela primeira vez na nossa igreja, a gente prepara uma recepção para elas ali no hall, ela vai lá, toma um cafezinho e ela nem ouve falar em dinheiro quando vai pela primeira vez, visitante que vai pela primeira vez. A gente fica numa preocupação tão grande de não sermos confundidos com gente que manipula, que esfolia, que é covarde. Então, meu irmão, se o pastor é dedicado e se dedica ele vai ter o salário dele, ele vai ter o sustento dele, e Deus vai honrá-lo dessa forma. Olha, a igreja bem fundamentada, né? A igreja que é instruída, que tem uma boa liderança, que ensina a palavra de Deus, ela tem facilidade para falar sobre qualquer coisa, seja família, seja dinheiro, seja qualquer coisa. Porque você fala com fundamentos bíblicos. Você não fala para arrecadar mais, para manipular, para fazer jogo de interesse ou de palavras em cima do povo. Você fala de referências bíblicas. As pessoas entendem isso, a oferta, o dízimo, como uma referência bíblica. Elas fazem isso com alegria, né? Oferta com alegria, dizimo com alegria, e não o fazem por obrigação em si. Ainda que seja uma recomendação bíblica, nem isso pode ser feito por obrigação, mas sim por voluntariedade e com alegria. Quase todas as igrejas, os pastores, os líderes ali, têm uma remuneração que é retirada daquilo que entra na igreja, né? É aquilo que entra na igreja. Mas não devemos impor uma outra oferta específica para isso, como estavam tentando impor através da primícia, dizendo, olha, dízimos e oferta é uma coisa, mas as primícias é uma oferta direta para o ministro, ela vai direta para o ministro. É isso que tem se colocado por aí, agora, né? Que essa oferta é direta para ele. Missionária. Eu percebo que a gente está tendo um cuidado partindo do princípio daqueles que abusam. Mas vamos também partir do princípio daqueles que são sérios, como o pastor elucidou aqui. E nós não podemos privar a igreja de conhecer a bênção de abençoar, que é o que Paulo aconselha. Ele diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 5:17, que os presbíteros dirigentes são cabíveis a eles dobrados honorários, ou seja, além do seu salário, ele pode sim receber uma outra honra, mas em momento nenhum Paulo impõe. Paulo sugere, e ele ainda diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, ele diz, não é que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele orienta essa igreja que se abençoar, em concordância com o que está escrito em Gálatas 6. Ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade de fazer, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então ele está abrindo não só uma recomendação, mas ele também está estimulando para que se abençoe sim ao líder, como Filipenses faz, e ele ressalta e elogia essa conduta. Ele está dizendo na carta a Timóteo que o presbítero, o líder, dirigente naquele contexto, seja assim merecedor de dobrada honraria, que é o salário, e uma outra honra que a igreja queira. Eu volto ao princípio que seja voluntário e não exposto, mas que a Bíblia orienta, sugere para que seja feito, isso sim, porque senão a gente entra aqui
em alguns cultos de muitas igrejas. Muitas igrejas fazem o culto das primícias. Então, nós não podemos deixar de orientar o povo para que aumente o fruto do vosso crédito. É o que eles defendem, um culto em que eu vou pegar, contemporaneizando o que eu tenho de informação acerca disso que alguém vai pegar um dia do seu trabalho e vai consagrar ao Senhor como oferta, se quiser, voluntariamente. Outra pessoa defende uma outra tese. Digo, outra pessoa, não eu. Estou demonstrando aos irmãos as duas teses que perduram por aí. Defendem a tese que a primícia seria a primazia do dízimo e oferta. Eu tirar o meu dízimo e oferta antes de tudo. Não gastar nada enquanto não entregar o meu dízimo e a minha oferta. Então, as igrejas estão sendo ministradas acerca disso. Então, eu acho que o ponto é equilíbrio, voluntariedade. Quando a nossa ouvinte nos traz esse assunto, evidentemente ela parte de uma realidade como esta ou diferente, não é? É sempre uma atenção nossa aqui deixar que os ouvintes pensem. Isso. Então, por isso são apresentadas as possibilidades e fazendo todo o esforço aqui para trazer o texto bíblico. Isso. Foi por isso que o texto bíblico foi anunciado antecipadamente, para que o nosso ouvinte pudesse ler, pudesse estudar, assim como os nossos debatedores que estão hoje aqui, evidentemente assim agiram. Quando existem igrejas que fazem isso, evidentemente que existem, porque o ouvinte está escrevendo, então existe mesmo, há e sempre haverá todo respeito aos que pensam de maneira diferente. A reflexão sempre parte de uma pergunta que o ouvinte traz, para que haja uma fundamentação. E dentro dessa fundamentação, evidentemente, pode ser pessoas que têm um pensamento totalmente diferente e ainda assim não estejam erradas. Ainda assim não estejam erradas. Estão trabalhando uma certa linguagem que entenderam que a comunidade precisava de uma observação assim. O que eu tenho ouvido vocês dizerem aqui algumas vezes o verbo manipular, e vejo que vocês têm medo disso, de pessoas que são capazes de manipular, de até buscar esse texto de Ezequiel e dizer: a bênção não vai estar na sua casa se você não entregar. Então, é o que o texto de Ezequiel diz. Esse é o perigo. E aí a pessoa traz o texto de Ezequiel, mas não traz outros textos, que é algumas coisas que tem a ver com este tempo, mas não quer todas as coisas que tem a ver com este tempo, o que se complica. Então vamos para a nossa reflexão. A pastora trouxe aí, a missionária trouxe primeiro aos Coríntios capítulo 9. Vou ler esse texto, versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Verso 14: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. E aí ele prossegue falando sobre a glória de pregar o evangelho. A gente lembra que o apóstolo Paulo viveu parte do seu tempo como um fazedor de tendas, trabalhando junto com Priscila e Áquila. Vocês se lembram muito bem disso. O texto de Atos reflete isso. Ele passou boa parte do tempo do seu ministério preso, portanto não havia como se sustentar, não é? Do ponto de vista de ter uma outra atividade. Existem várias referências sobre o sustento que era feito a Paulo, inclusive para viagem. As viagens não eram gratuitas, ele não tinha um passe missionário. O único passe missionário que ele tinha para ser açoitado, preso, sofrer naufrágio, isso ele tinha um passe. Agora o resto, isso tudo era pago. Era pago como? Como é que isso era pago? No ministério de Cristo diz que algumas senhoras ajudavam no ministério dele, porque também tinha custo. Chegar na casa lá de Lázaro e tal, tinha custo. Chegar na casa de Lídia lá depois, Paulo e Silas e outros irmãos, também tinha custo. Então, quando se fala sobre dízimos e ofertas, eu acho que há um consenso, ainda que algumas pessoas entendam, olha, não há como argumentar que é obrigatório, mas vocês estão dizendo isso aqui, é um privilégio, é uma oportunidade, é fruto do meu entendimento bíblico e tal. E uma das coisas que talvez nos ajude muito a entender isso, e eu pergunto e vou à pesquisa e volto com os irmãos, que é o seguinte: muita gente olha para a igreja para identificar se o pastor se o líder religioso Algumas pessoas têm um excelente discurso,
mas não são fiéis na entrega dos seus dízimos. Também não são fiéis na entrega das suas ofertas. Às vezes o problema pode estar aí. Então eu pergunto aos irmãos o seguinte: é da responsabilidade do ministro, da ministra, do líder de Deus que ali está, também assumir essa postura como o primeiro dizimista de sua igreja, como o primeiro ofertante de sua igreja? No que isso move as pessoas no sentido daquele que dá exemplo e mostra o caminho pelo qual nós devemos andar? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Alguma vez você já deu oferta de primícias? Por telefone, 65% dos nossos ouvintes afirmam que já sim. E no nosso site, 57% deles também já entregaram essa oferta de primícias. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes aqui. Uma de nossos ouvintes dizendo: olha, aqui na igreja nós damos as primícias no primeiro domingo de cada mês em alimentos que se tornam cestas básicas para serem distribuídas aos necessitados. Conta aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo: olha, todo mês eu e o meu esposo damos as primícias aos nossos bispos e temos sido abençoados, pois a primícia, além de abençoar toda a nossa renda, também é um jeito para honrar os nossos bispos. Ela continua: toda unção que a gente honra, essa unção virá sobre nós. Amamos entregar as primícias aos nossos sacerdotes. Dízimo repreende o devorador das nossas vidas. É uma ordenança do Senhor para nós. Oferta é voluntária e a primícia é para consagrar toda a nossa renda. Outro ouvinte dizendo: muito bom, estou anotando todas as referências bíblicas aqui. Outro ouvinte: como fica isso? Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Os apóstolos tinham grandes dificuldades nas suas vidas e alguns líderes querem manipular as escrituras sagradas. Tem muita gente hoje já passando fome dentro das igrejas e muitos sacerdotes só aumentando seus patrimônios. Lembro que não são todos e o reconhecimento do trabalho do líder é importante. Contudo, a busca do equilíbrio no exercício sacerdotal também é importante. Creio em 2 Coríntios 9:7. Contribua segundo propôs no teu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus abençoe. Obrigado aqui, querido ouvinte. Outro ouvinte dizendo: quero aproveitar o assunto. Não, aí não, peraí. Vamos aproveitar, mas não é esse tema, não. Outro ouvinte aqui dizendo: todo mês eu oferto minhas primícias, que correspondem a 3% do que possuo, e dízimos, além das ofertas normais. Diz aqui a nossa ouvinte, só estou lendo quem dá ou quem de alguma forma expressou a sua opinião. Tem muito não e tem muito eu nunca dei. Então, para resumir, são essas as ideias, por enquanto, até aqui a participação dos nossos queridos ouvintes aqui no nosso Face. Muito bem, missionária Roberta, pastor Rômulo, reverendo Alain, a importância do pastor como aquele que vai ofertar e vai entregar o dízimo. Vocês acreditam que isso seja fundamental ou acham que isso depende? Não, eu acho que é fundamental. Primeiro, é preciso salientar que o exemplo precisa vir da liderança. Então, se eu prego sobre o dízimo, oferta, se eu ensino a bênção que há nesse ato, eu preciso ser o primeiro a obedecer e a cumprir. O que eu não vejo com bons olhos são alguns líderes que fazem questão de ficar dizendo que pôs determinado valor, que fez determinada doação, como que forçando uma barra diante do povo. Isso eu tenho algumas dificuldades. Agora, se me permite, JR, você leu um dos e-mails aí no Facebook que você leu, sobre a questão da integridade do líder. Eu acredito que quando a igreja vê a integridade do seu líder, e acho que hoje tem que haver uma coerência até de padrão de vida de determinados líderes, se me permite entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu às vezes percebo certos líderes que são pastores de comunidades humildes, simples, em lugares simples, e o cara anda com um carrão. Eu já vi líderes cuja igreja não tem sequer templo próprio, e o cara tem
tremendo imóvel, e no lugar de luxo da cidade, imóvel e uma ostentação enorme. E eu tenho muita dificuldade com isso, sabe, meus irmãos? Muita dificuldade, muita. Então eu acho que é preciso haver um equilíbrio nessa questão. E a igreja vê isso. Eu concordo sim, JR, que é da responsabilidade do ministro ser dizimista, porque foi o conselho que Paulo deu a Timóteo. Ser tu o exemplo dos fiéis, tem cuidado de ti mesmo para que salves a ti e aos que te ouvem. Então, se esse ministro, como muitos aí, recebem essa oferta, ele deve ser o primeiro a ofertar. Bem, eu também concordo com isso. Eu acho que o exemplo sempre vem de cima, né? Então o ministro ele deve se dar como exemplo para a igreja em todo sentido, né? Porque se é voluntário, se é algo que é abençoador para a vida da igreja, é para a vida dele também. Agora nós temos que tomar um cuidado aí, né? Exatamente com essa diferenciação que as pessoas colocaram nas suas respostas aí, sobre dízimo, oferta e primícias, né? Então são coisas totalmente diferentes umas da outra. Muito bem, muitas igrejas fazem campanha dos alimentos, campanha de sapato, campanha de óculos, campanha sei lá do que mais, e isso serve para ajudar algum tipo de instituição ou mesmo montar as cestas básicas, como disse aqui a nossa ouvinte. Isso não tem nada a ver com o nosso assunto. Isso é uma coisa diferente. Mas isso pode ser colocado como primícias. Não, pois é, por isso que eu estou dizendo. Isso não é primícia. Não é que a gente às vezes utiliza o mesmo termo. Vejam se é isso, companheiro. Estou partindo do que vocês disseram sobre primícias e estou dizendo que o que está sendo dito aqui, olha, o primeiro domingo do mês nós vamos apresentar feijão e arroz, tá certo? Aí você vai entregar feijão e arroz, a não ser que você faça uma conta para dizer assim, eu vou comer durante esse mês 7 pacotes de arroz, então eu vou entregar X pacotes referente aos pacotes. Se fizer essa conta, é uma coisa. Sim. Agora, se é uma entrega para montar uma cesta básica e você colocar lá que você vai dar dois sacos e parará, já é uma doação. É que a gente às vezes utiliza o mesmo termo, não é isso? Isso. Seja lá o tipo de coisa que for, não é isso? Como primícias, como algo diferenciado daquilo que é dízimos e oferta, e colocam tudo dentro do mesmo pacote. E não é. Muito Inclusive, bem. É interessante que o ato de doar abençoa não é só quem recebe. Eu acho que quem doa é muito abençoado. É muito. Há um princípio na Bíblia nesse sentido: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, virou sobre o vosso regaço. Então, o princípio da doação, o princípio que redunda em bênção para quem pratica. Isso é bíblico. Então, caberá ao próprio indivíduo, na liberdade que há no Evangelho, até em procurar a liderança para poder dialogar. Volto a repetir para os irmãos. Existem palavras que nós utilizamos que elas têm várias interpretações. Sim. A mesma palavra tem diversas interpretações. Então pode ser que naquela igreja fosse, eu tenho uma igreja aqui perto de casa, ele tem lá o culto das primícias, a vigília das primícias, a campanha das primícias, e não seja esse assunto aqui. Não é. Você está entendendo? Pode ser que eles estão falando sobre cesta básica. Olha, eles levam a cesta básica para fazer isso. Então, a terminologia, às vezes, ela é a mesma, mas ela tem significado diferente. É por isso que aqui a gente faz uma reflexão. Nunca é uma acusação, nunca é para apontar o dedo para ninguém, é a proposta que o ouvinte faz. Agora, neste caso da ouvinte, a ouvinte está falando sobre uma questão que é diferente da cesta básica aí. Sim, ela está falando de doutrina, foi criada uma doutrina. Que foi estabelecido ali, é o seguinte, que ali é feito, temos que ofertar uma parte de nossa renda mensal na vida dos nossos filhos, porque ninguém planta mais, quer dizer, aqui ninguém planta mais, entendeu? Toma aqui uma mandioca, aqui um chuchu, entendeu? As pessoas não plantam mais, raramente fazem isso. O que nós temos é dinheiro, fruto do salário, e ainda é pouco, né? Não é isso? Sim. Isso. Eu queria correr mais um risco aqui, JR. Ou não? Eu não vejo base para essa oferta de primícia que a gente está falando, segundo os textos apontados pela ouvinte, não vejo base no Novo Testamento para essa oferta ser entregue somente ao sacerdote, mas também não vejo problema se assim for feito, desde que observado o que o nosso amigo debatedor, pastor Rômulo, falou, a integridade desse líder.
Mas aí a gente está estabelecendo essa doutrina. Não, a gente não está estabelecendo. A gente está respeitando a sugestão e algumas recomendações de Paulo com base no texto que ela aponta. Nós estamos dizendo não é doutrina. Nós não vemos base para que isso seja entregue ao sacerdote. A dúvida do ouvinte é exatamente essa. Ele está querendo saber se isso é uma doutrina, se isso é uma obrigação bíblica que ela entregue isso. Então, mas não é proibido a ela o fazer desde que ela acredite. Eu vejo que essa ouvinte não acredita. Não, sim, mas se ela acredita e foi mal instruída, ela vai acreditar. Ela vai acreditar. Tem que saber o seguinte: isso é uma doutrina bíblica? Não, isso é uma obrigação bíblica? Que haja, além do dízimo e da oferta, uma outra oferta, ou seja lá o que for chamado primícias, para ser entregue direto ao sacerdote. Isso é bíblico? Isso é colocado aqui biblicamente? Não é. É isso que tem que deixar claro. Inicialmente. Pode ser feita uma oferta voluntária? Para ser entregue só mas não é bíblico. No Novo Testamento. Agora, se a pessoa sente-se bem em ofertar, em ajudar, é outra coisa. Não é recomendação bíblica, não é teologia bíblica. Deixa eu ver se eu entendi agora, né? Eu preciso entender aqui para poder explicar aos nossos ouvintes. Não há argumentação bíblica que possa sustentar, pelo menos o que vocês três estão dizendo aqui, com base no Antigo e no Novo, que a Bíblia é uma só, com base no Antigo e no Novo, de que a pessoa hoje ela deve tirar da sua renda e oferecer primícias exclusivamente aos líderes religiosos. Os sacerdotes eram os líderes religiosos. Sim, isso. Se a gente quiser viver como sacerdote hoje, vamos viver o pacote. Exatamente. E não só a parte que interessa. Exatamente. Não é isso? Então, aí é que às vezes a coisa pega, né? Eu vejo que muita gente às vezes quer uma coisa que, ó, isso aqui é boa. Então vamos botar os pingos nos is, porque isso, com muito respeito aos nossos ouvintes e aos que pensam de maneira diferente. Sim, é claro. A gente... Pensando um pouquinho no interesse da menina que escreveu pra gente o e-mail, eu não sei se o que ela está colocando no e-mail é o que a igreja dela pratica. Isso não está claro aqui no e-mail pra gente. Então, se é o que a igreja dela pratica e pratica como imposição, e a gente tem visto aqui que imposição não cabe, então é hora de pensar, é hora de refletir, é hora de orar, de avaliar sobre a permanência numa igreja onde você não concorda com pontos doutrinários que são fundamentais. Agora, se não é a realidade da igreja dela, eu ouço falar, alguém me disse, eu sou obrigada, então me parece que as nossas colocações aqui, que já foi falado pelo JR, não são dogmas, não são doutrinas, são apenas avaliações bíblicas sobre o que está sendo levantado. Nós estamos entendendo que isso não é uma doutrina, não é uma obrigação. Então a resposta para você, querida, que escreveu pra gente esse e-mail, é muito clara. Você não tem que fazer isso, você não tem que se sentir obrigada a tal coisa. Pronto, está respondido. Agora, é a sua igreja que faz? Você está se sentindo ferida por isso? Então você precisa avaliar sobre essa questão. Olha, companheiros, eu tô meio inseguro. Tem hora que eu acho que vocês estão dizendo uma coisa, depois eu acho que vocês estão dizendo outra coisa. Então, eu imagino que assim como eu, outras pessoas também estejam, me coloco no lugar do ouvinte, para poder preservar aqui a opinião dos irmãos, tá certo? Que vale aqui a opinião do pastor Alain, do pastor Rômulo e da missionária Roberta, ou seja, opinião é opinião, cada um vai ter a sua para dizer o seguinte, olha, é isso aí. Que a igreja faça e que a ouvinte está naquela igreja, ela é membro daquela igreja, ela deve seguir as normas daquela igreja. Eu não posso nem encorajar a ouvinte a mudar de igreja. Não, de maneira alguma. Certo? A não ser que ela mesma compreenda. Olha, tem um absurdo aqui, tem uma heresia nova aqui, essa heresia é uma heresia, entendeu? Pelo amor de Deus, tá certo? Seja qual for a heresia. Em algumas igrejas até você tem um voto de obediência a liderança espiritual, desde que a liderança espiritual seja obediente à palavra. Fugiu da palavra, você já não tem mais responsabilidade de obediência àquela. Em algumas igrejas funciona assim. Então, vamos lá para a nossa rodada final, começando pelo Alain, depois a Roberta, depois o Rob. Então, vamos lá. A fundamentação bíblica para aplicação deste princípio, olha,
primícia, um valor específico para o líder espiritual, tá bom? Primícia é isso. Vamos redefini-la aqui dentro do contexto de Ezequiel para poder trazer a nossa reflexão. Depois nós vamos falar sobre oferta específica. Eu vou puxando aqui. Primeiro, tá, este aspecto só para ficar claro. Tá bom. Então vamos deixar claro. Quando nós colocamos, esse é o meu posicionamento, é o posicionamento bíblico. Existe, a Bíblia fala de primícia? Fala de primícia. Houve ofertas de primícia? Houve ofertas de primícia. Mas eu estou usando o termo no passado. Houve porque eram ofertas oferecidas no passado aos sacerdotes. Isso é uma realidade. Então isso era uma doutrina bíblica para o Antigo Testamento. Certo? Ponto. Bom, vamos agora ao nosso tempo, ao Novo Testamento. Essa doutrina não é aplicável ao Novo Testamento, ou seja, aos dias de hoje. Por isso, eu não acredito que isso deva ser aplicado além do dízimo e da oferta. Ponto. Roberto. Eu retorno a uma fala que parece de dúvida, mas não é, JR. Eu estou trazendo aqui uma fala de opção a esse ouvinte ou a essa ouvinte. E a opção é: não há base bíblica para entrega de oferta de primícia aos sacerdotes. Isso acontecia na antiga aliança. No Novo Testamento não temos base bíblica para tal. Porém, eu não vejo problema se essa pessoa, além de entregar sua oferta alçada e o seu dízimo, quiser tirar da sua renda uma oferta que ela use como parâmetro. Espontaneamente. A primícia lá. Não, se ela usar como parâmetro para fazer a conta. Se ela usar como parâmetro isso, espontaneamente, ela pode o fazer. Davi disse: alguém está disposto a oferecer voluntariamente ao Senhor? Voluntariamente ela pode. Discordo do ponto que alguns líderes imponham isso como uma contribuição a mais. A minha posição é a mesma, JR. É exatamente a mesma que os irmãos. A irmãzinha quer dar a sua primícia, o seu salário, abençoar, porque Deus te abençoe, que você faça isso de coração aberto. Agora, você está fazendo isso às custas de uma imposição, você está se sentindo obrigada a tal, e pior, não concordando com isso, está pegando. Ninguém pode impor você a tal coisa. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está afinado. Ouvinte de Olinda dizendo: em 92 eu senti no coração de abençoar a minha igreja com 10% da minha poupança e me senti muito bem. Em 2012, meu pastor estava passando por dificuldades e novamente senti o Espírito Santo tocar o meu coração e mesmo sendo assalariada, dei 10% da minha poupança e me senti feliz e abençoada. Conta a nossa querida ouvinte, trazendo aqui mais uma opinião sobre esse assunto, o que envolve generosidade. A Bíblia usa a palavra generosidade e também liberalidade quando trata sobre esses assuntos, que é uma coisa muito especial e é muito específica, onde não há uma imposição, onde há uma oportunidade, onde você é tocado por Deus para abençoar. E você, quando é abençoado, você é abençoado, que já foi abençoado. Você não é abençoado para ser abençoado, você já foi abençoado. Ao ser abençoado, você vai abençoar. E à medida que você entende que Deus te abençoa para que você possa abençoar ainda mais, você pode observar o seguinte: a sua igreja tem projetos missionários, a sua igreja tem projetos sociais, ela atende a instituições, ou mesmo ela tem uma instituição que atende a pessoas nas suas diversas dificuldades e áreas. Existe uma relação específica em que a gente pode observar o quanto isso é importante. Você observa isso de maneira clara? Veja como isso é importante na nossa vida. Fundamentação bíblica, os companheiros trouxeram aqui para que houvesse entendimento dos nossos amados ouvintes. Os que pensam de uma forma, prosseguem a sua reflexão dessa forma, outros terão uma mudança de perspectiva, mas entendam bem, o argumento humano, ele leva a gente para a direita, depois leva a gente para a esquerda. O argumento bíblico nos leva aos pés do Senhor, onde deve haver simplicidade e obediência, ainda que a gente tenha uma certa resistência. Deus há de nos abençoar e nos fortalecer. Pesquisa 93. O
encerramos com 59% dos nossos ouvintes por telefone, 58% no nosso site, dizendo que já deram oferta de primícias. Muito obrigado, Marcela Bastos. Quero dizer aos nossos amados ouvintes aqui, outro ouvinte dizendo, olha, todo mundo quer se sentir incluído, né? Fazer parte da turma. Só que isso muitas vezes significa abrir mão de princípios e do próprio evangelho. É muito difícil ser aceito quando precisamos dizer não a tantas coisas que a Bíblia reprova. Dá para ter um convívio social e ainda assim agradar a Deus? O que fazer quando as pessoas nos pressionam a fazer o errado porque todo mundo faz? Como perceber que estamos nos tornando o que os outros querem e nos afastando do que Deus quer? Por que é tão difícil viver Romanos 12:2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Missionária Roberta, muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigada, JR, forte abraço a vocês, a família, os amigos, a igreja, a Raquel que esteve comigo na condução e ao pastor Eliseu de Santíssimo e toda a galera do Face que deixou lá o seu recadinho. Muito obrigado, pastor Rômulo. Eu que agradeço o carinho, Deus abençoe vocês e a gente aprende um pouquinho mais a cada assunto que a gente debate. Um abraço Reverendo a todos. Alain, obrigado, meu irmão. Um abraço a todos, um abraço às irmãs que estão fazendo um congresso aí a partir de sexta-feira lá na Assembleia de Deus Central de Éden, a minha família e a todos os ouvintes. Nós vamos orar juntos com a missionária Roberta, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar juntos pela cura dos enfermos. Muita gente precisando da nossa oração. Cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Deus, te damos graça, Senhor, e rogamos ao Senhor que tudo aquilo que não fomos capazes de alcançar, o teu Espírito oriente a cada um dos ouvintes acerca desse tema, que não seja arrebatado o desejo de semeadura no coração de cada irmão, mas que seja feito com equilíbrio e que não haja abuso da fé daqueles que desejam semear. Deus, eu te entrego os doentes, eu te entrego os enlutados para que o Senhor visite, cure, conforte, console, nos dê um dia de bênção na tua presença e por tudo isso te damos graças. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.